Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje é dia 3 de dezembro, o ano 2022. Hoje é sábado e o plano anual de leitura bíblica se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 11, Salmos 122, Provérbios, capítulo 29, versículo 1 e o derradeiro, 1 João, capítulo 3. A porção diária deste dia tem como título Segredos de Deus, baseado na leitura bíblica de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz exatamente assim, olha só. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo começa a narrativa mostrando o caráter e o fundamento da sua pregação à igreja de Corinto. Ele fala das coisas que lhe aconteceram, ele vai falar de Cristo agora ressurreto e glorificado, vai falar dessa comunhão que agora ele tem e que a igreja também de Corinto precisava ter. Ele fala da sabedoria que vem do alto, não da terrena, e faz um contraponto que a sabedoria que vem do alto, ela é muito maior do que aquela que está aqui embaixo, a terrena, a sabedoria humana. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer a respeito da sua pregação, que até mesmo as palavras da sua pregação não consistiam em palavras de sabedoria humana, discurso sofista, obviamente, mas em demonstração do Espírito e do poder. Outra vez ele fazendo esse contraponto. E aqui o apóstolo Paulo traz à baila algo muito interessante para nós, amados ouvintes. Ele diz que Deus, ele preparou algumas coisas para aqueles que o amam. Coisas que não passaram diante dos nossos olhos, coisas que não passaram diante dos nossos ouvidos, coisas que nem somente o nosso coração tão somente esquadrinhou. Não, coisas como essa que a gente não sentiu, não ouviu, não subiu ao nosso coração. O apóstolo Paulo está falando para nós que Deus preparou algo excelente, algo extraordinário. E quantas vezes nós ouvimos esse versículo, essa palavra, e dizemos às vezes, nossa, Deus tem preparado algo para nós tão grande que nós nem ao menos conseguimos esquadrinhar. Mas não é o que acontece aqui. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele preparou para mim, preparou para você algo soberano, algo grandioso, que não passou muitas vezes diante dos nossos olhos, nem no coração, nem ouvimos a respeito disso. Mas aqui ele vai dizer no versículo 10, importante, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Olha que palavra maravilhosa, amados ouvintes. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele preparou coisas que não passou diante dos nossos corações, coisas não sensoriais que Deus tem preparado para nós. E uma coisa eu digo, somente irão entender, somente conseguirão enxergar aqueles que andarem no Espírito. Aqueles que estiverem no Espírito irão receber de Deus a revelação daquilo que Deus tem para cada um de nós. Glórias a Deus por isso. Então que nós viemos andar no Espírito, viver no Espírito, e Paulo vai reforçar também que nós devemos ter a mente de Cristo. Então o que muitas vezes é importante? Quantas vezes nós estamos no âmbito da igreja, exercendo funções aqui e outra acolá? Muitas pessoas se perguntam, aonde é que o Senhor quer me usar? De que maneira o Senhor quer me usar? O que será que Deus tem para minha vida? É simples, amados ouvintes. Vamos se arraigar, se afincar, se apegar em Cristo, ter intimidade com Ele para sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e à voz da revelação que vem do alto. A Bíblia está dizendo que Deus preparou coisas extraordinárias para aqueles que o amam, e Ele não está dizendo que vai deixar essas coisas em oculto. Ele não está falando que isso vai ficar em segredo, mas vai ser revelado para aqueles que andam no Espírito. Os segredos do Senhor é para os que o temem. Deus, ele quer revelar a nós aquilo que ele tem para nós, e é algo grandioso, algo glorioso, mas nós devemos andar no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Nós não somos condenados. Mas aqui também o apóstolo Paulo está reforçando. Vamos andar no Espírito. Vamos andar por fé e não por vista. Porque automaticamente tudo aquilo que Deus preparou para você, Ele vai te revelar. Ele vai revelar. A não ser que
as coisas ocultas que o Senhor, pela sua soberania, queira guardar para si. Mas as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Mas uma coisa eu deixo bem claro, amados ouvintes: aqueles que andam no Espírito recebem a direção, a revelação, clareiam-se os seus caminhos para a direção e o direcionamento daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer realizar através da minha e da sua vida. Ele preparou coisas extraordinárias para aqueles que o amam, mas só vai revelar para aqueles que andarem no Espírito, para aqueles que estiverem no Espírito, e assim agradaremos a Deus e entenderemos a sua mensagem. Neste momento, feche os seus olhos e encurve sua cabeça, se podes, e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu, que nós possamos andar no Espírito para receber do Senhor a revelação daquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.